Tá. Então, a gente está aqui no início da infecção. Tá? Entrou uma quantidade de vírus suficiente, sistema imunológico específico contra esse vírus que está entrando ausente ou deficiente, e a pessoa tem células suscetíveis, ou seja, células que têm o receptor que permite a ligação do vírus a esta célula. Tá? Então, o vírus infecta essas células, começa a se multiplicar. Tá? No começo, são algumas células infectadas, tá? Que vão produzir vírus. Os novos vírus vão ser liberados dessas células e vão infectar novas células. Então, nesse início, a quantidade de vírus ainda é baixa, é bem pequena. Tá? Então, aqui no início da infecção, a quantidade de células, a quantidade de vírus sendo produzidas, essa quantidade é pequena. Tá? Então, mas esses vírus, os novos vírus, já vão infectando outras células. Esses vírus vão ser disseminados pelo organismo. Então, é isso que a gente vai ver agora. No início da infecção, a disseminação de vírus. Vou colocar aqui embaixo. Vírus respiratórios, então vírus da gripe, coronavírus, rinovírus, adenovírus, normalmente esses vírus, eles ficam só na mucosa respiratória. Tá? Então, dificilmente a gente encontra esses vírus. Tá? No caso do coronavírus, a gente ainda, para algumas pessoas, a gente detecta o vírus no sangue. Tá? Mas são poucos casos. Tá? Então, essa disseminação é de uma célula, a célula que está liberando o vírus, que está na mucosa respiratória, ela libera o vírus e esses vírus vão infectar as células que estão próximas, na própria mucosa respiratória. Tá? Esse tipo de disseminação a gente chama de disseminação local. Tá? Da mesma forma, vírus que causam diarreia, tá? Os vírus, eles estão sendo produzidos pela célula da mucosa do intestino, tá? Saem dessa célula e vão infectar células próximas, tá? Da própria mucosa do intestino. Tá? Então, essa disseminação é o que a gente chama de disseminação local. Então, disseminação de vírus para células próximas. Então, isso é o que a gente chama de viremia. Quando a gente detecta vírus no sangue, a gente dá o nome de viremia. Naquele exemplo que eu dei da hepatite A, o vírus ele vai entrar pelo trato gastrointestinal, então no intestino, infecta as células do intestino, e aí esses vírus são liberados agora caindo na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, esses vírus são disseminados
pelo sangue e vão atingir outros órgãos e tecidos. Então, os vírus são disseminados e eles atingem órgãos ou tecidos. Tá? No caso do vírus da hepatite A, atinge o fígado. Tá? E aí, infectam as células do fígado e são produzidas ali. HIV também, tá? A gente encontra no sangue. Vírus do sarampo, ele entra pelo trato respiratório, mas aí ele cai na corrente sanguínea também, e por isso a gente vê erupções na pele. A gente tem vírus que são disseminados por vasos linfáticos, e aí esses vírus, eles atingem os linfonodos. Então, eles infectam células que estão presentes ali. O HIV também é um exemplo disso, que a gente encontra, são disseminados por vasos linfáticos. E tem vírus que são disseminados por células nervosas. Tá? Então, a gente chama de disseminação neural ou neuronal. Então, a disseminação é por células nervosas. E aí os vírus podem atingir os nervos periféricos, e tem vírus que caem até no sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Então, aqui, que atinge o sistema nervoso central, a gente tem o vírus da raiva. Tá? E nervos periféricos, a gente tem o vírus da herpes. Tá? Então, aquelas bolinhas que saem no canto da boca, eu tenho isso. Tá? Então, de vez em quando eu tenho esses episódios. Oi. O vírus da herpes é o Epstein-Barr, que é o responsável pela herpes? Não, aquele vírus da herpes, esse que a gente tem nas bolinhas na boca e tem também herpes genital, é um tipo de vírus da herpes. É chamado de herpes simplex 1 e o 2. Tá? O Epstein-Barr é outro tipo de vírus da herpes também, mas é um tipo diferente. Eu não lembro o número dele, tá? Mas ele também é um vírus da herpes. Acho que a gente encontra ele no sangue, se eu não me engano. Tá, mas de qualquer forma é um tipo diferente, tá? A gente tem diferentes tipos de herpes. Citomegalovírus é outro tipo. Tinha um que era... Qual que era? Não vou me lembrar agora. Tá, de qualquer forma. Tá? Tem a herpes zoster também. Herpes zoster é da catapora. Catapora é um vírus da herpes, é isso mesmo. Então, o zoster é para quem já teve catapora, aí pode ter herpes zoster. Tá? Porque a catapora é um vírus de herpes também. Tá? Não lembro o número dele. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Tá. Então, como que esse vírus ele caminha por células nervosas? Tá? Então, o primeiro contágio, tá? Então, naquelas vesículas
tem um fluido, um líquido bastante viscoso, tá? E ali tem muito vírus. Tá? Então, minha mãe fazia muito isso. Tá? Então, quando ela tinha episódios de herpes, apareciam ali, ela vivia mexendo. Tá? E depois não lavava as mãos, né? Ficava furando com a agulha, tá? Espremendo, e aí não lavava as mãos. Provavelmente eu peguei dela, tá? Mas aí, talvez já na adolescência, porque eu lembro dela furando isso na minha adolescência, final da adolescência, tá? Então, aí já foi transmissão horizontal, tá? Mesmo vindo da minha mãe, mas eu já estava maior, então não é mais considerado transmissão vertical. Então, nesse primeiro contágio, tá, o vírus entra nas células do epitélio, se multiplicam ali, por isso formam as bolinhas, tá? E aí ele entra na célula nervosa, tá? Caminha internamente pela célula nervosa, vai até a outra extremidade, sai, atravessa a sinapse, tá? E aí entram na célula nervosa seguinte. Caminha por dentro da célula, então tem o sistema de transporte da célula, ele usa o sistema de transporte da célula para ir caminhando de uma célula, atravessa a sinapse, entra na outra, caminha por dentro, tá? Então, ele não tem mobilidade, tá? Mas usa o sistema de transporte da célula para caminhar, tá? Através da célula, até atingir as células do nervo periférico, dos nervos periféricos. E aí, nessas células, esse vírus aqui, ele tem essa característica de entrar em latência. Então, aqui, esse vírus tem essa forma latente, tá? Então, ele fica quietinho na célula nervosa, sem produzir vírus. E aí, a gente está entrando já no próximo assunto, tá? Algum fator faz com que esse vírus saia da latência, caminhe de volta pelas células nervosas até o ponto do epitélio em que ele entrou, tá? Aí volta a produzir aquelas bolinhas de novo, tá? Então pode ser na região genital, pode ser na região labial. Tá? Ok. Então, vamos entrar agora nas fases da infecção viral. Então, nesse início de infecção, em que o vírus já está sendo produzido, tá? E vai aumentando em quantidade, só que a pessoa não apresenta sintomas ainda. Essa fase a gente chama de fase de incubação. Então, vírus sendo produzido, a infecção então já se estabeleceu, vírus sendo produzido e aumentando em quantidade, só que a pessoa não apresenta sintomas. Tá? Aí ela começa a apresentar sintomas, tá? Só que esses sintomas não são específicos para aquele vírus que entrou. Tá? Então, esses sintomas são chamados, esse período, esta fase, é chamada de fase prodrômica. Então, fase prodrômica ou período prodrômico, que são aquela fase com apresentação de sintomas genéricos. Quais são esses sintomas genéricos, não específicos? Alguém tem um exemplo? Febre. Febre. Que mais? Linfonodos aumentados seria um, professor? Aquela zíngua que dá assim, embaixo do queixo, ou não?
Esse aí é um pouquinho mais para frente, que daí também é o sistema imunológico nosso que está funcionando. Cefaleia, professor? Cefaleia, Mal-estar. mal-estar. Então, é esse tipo de sintomas, tá? Então, Cansaço, né? Um cansaço maior. isso, pode ser um pouquinho de dor muscular, um pouquinho de dor nas articulações, vai depender do vírus, tá? Mas são esses genéricos, tá? Que dá para confundir. Pode ser até sintomas de gripe, tá? Sintomas de resfriado, dor de garganta, tá? Então, são sintomas da fase prodrômica. E aí tem a fase de doença. E aí são sintomas específicos, tá? Não tem um limite aqui certinho, tá? Porque um sintoma pode sobrepor o outro da fase de doença, tá? Então aqui são os sintomas mais específicos. Então no sarampo tem aquelas erupções, catapora. Ah, e se for uma doença que a gente consegue eliminar o vírus, daí tem a fase de recuperação, que é chamada de convalescença. Então, os sintomas vão regredindo até desaparecer. Então, nesse caso aqui, é o caso em que a gente consegue eliminar o vírus. E tem quando o vírus atinge uma certa quantidade aqui, a quantidade produzida de vírus, na maioria dos casos, já no período de incubação, tá? Ela começa e vai mais ou menos até parte da fase de doença. Então, quando tem uma quantidade de vírus suficiente para ser transmitida. Então, é a fase de transmissibilidade. Tá? Se for ver a quantidade de vírus aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui em cima. Se quantificar o vírus, então aqui o vírus está numa quantidade baixa, vai aumentando. Então aqui, a partir desse momento, tá, já tem vírus suficiente para transmitir. Tá? Então o risco de transmissão a partir desse momento e até este momento é alto. Quanto mais alta a quantidade de vírus, maior a probabilidade de transmitir esse vírus para outra pessoa. Então, antes de começar qualquer sintoma, tá? Então, antes da fase prodrômica, tá? A pessoa já pode transmitir o vírus. É isso que a gente vê com o coronavírus. Tá? Então, antes mesmo da pessoa apresentar os sintomas, 2 dias antes, mais ou menos, ela já pode transmitir esse vírus. Tá? E aí, quanto maior a quantidade, maior a chance de transmissão. E vai até essa quantidade diminuir. Tá? Depois de determinado ponto, a pessoa pode ainda apresentar os sintomas, mas a quantidade de vírus já é bastante baixa e a probabilidade de transmitir esse vírus é baixa também. Tá? Então, a transmissão tem a ver com a quantidade de vírus produzida. Tá. Então, fases da infecção. E agora a gente vai para tipos de infecção.
Professor, repete para mim, por favor, o nome das fases da infecção, a incubação, prodrômica, e depois o que é mesmo? Doença e convalescença. Aí tem a transmissibilidade, tá? Que sobrepõe. Certo, obrigada. Tá. Lembrando que prodrômica tem 2 R's, tá? É prodrômica. Ou período prodrômico. Então, fase prodrômica ou período prodrômico. Tá. Então, vamos ver os tipos de infecção. Tá? Essa infecção que a gente... Deixa eu ver esse azul aqui. A gente produz o vírus e a gente consegue eliminar o vírus. Tá? Essa infecção a gente chama de infecção aguda. Então, a hepatite A, Covid, são infecções agudas. Tá? E aí tem aquela infecção em que a quantidade de vírus, então, início da infecção, a quantidade é baixa, sobe e fica numa quantidade alta, a gente chama de carga viral alta, tá? Por pelo menos 6 meses ou mais. Pode durar décadas aqui. Então, é o caso das hepatites B e C, tá? Então, hepatite B e hepatite C podem causar essa infecção que a gente chama de crônica. Aí lá para frente, depois de décadas, se a pessoa tiver essa infecção crônica, hepatite B ou hepatite C, o fígado vai sendo lesionado, tá? Então tem fibrose, aí pode evoluir para cirrose, tá? E pode evoluir para câncer, câncer de fígado. Tá? E aí a pessoa morre. Tá? Para hepatite C, ultimamente tem outros medicamentos, outros antivirais que têm melhorado isso, tá? Para eliminar a hepatite. Mas ainda a gente está um pouquinho longe disso, tá? De ter a cura para hepatite C, pelo menos. Então, carga viral alta. Tá? Deixa eu colocar aqui. Carga viral alta por boa parte de tempo da vida da pessoa. Azul. Essa aqui é chamada de lenta. Então, a pessoa tem a infecção, a quantidade de vírus começa a aumentar, a quantidade de vírus produzida começa a aumentar, a gente consegue eliminar boa parte do vírus logo nos primeiros meses, mas não consegue eliminar totalmente. Tá? Fica com essa carga viral baixa por cerca de 10 anos, tá? E no final, então depois desse tempo de 10 anos, o sistema imunológico da pessoa entra ao colapso, aí ela começa a apresentar sintomas da doença. Tá? Então, esta fase de 10 anos, com a carga viral baixa, é assintomática. Tá? Então, 10 anos sem sintomas. Não, a lenta é diferente da crônica. A crônica é com carga viral alta por bastante tempo. A lenta, carga viral baixa por bastante tempo. Tá? Essa aqui é o HIV. Tá?
Então, a HIV é uma infecção lenta. E a carga viral fica baixa por bastante tempo, por cerca de 10 anos. E aqui para frente, quando a carga viral começa a subir, é porque o sistema imunológico da pessoa está debilitado, está deficiente. E aí começam a aparecer os sintomas da doença. Tá? Então, a fase da doença é aqui. Tá? Quando a Ô, carga viral professor, começa a subir. Oi. no caso da crônica, um exemplo seria o sífilis? Seria uma infecção crônica ou não? Não, sífilis é bactéria, tem que lembrar. Né? Então, na crônica é hepatite B ou hepatite C. Tá? Então, são os dois casos. E tem que ter carga viral alta por bastante tempo. Tá? Então, hepatite B, vírus da hepatite B, a transmissão pode ser no momento pode ser vertical, tá? Pode ser horizontal, normalmente sexual, tá? Ou já vi casos em que a transmissão ocorreu por tatuagem. Tá? Então, lá o local que faz a tatuagem, eles usaram a tinta, reutilizaram a tinta ou reutilizaram a agulha. Tá? Então, a pessoa que recebeu a tatuagem recebeu o vírus junto. Tá? Então, pode ser a tinta, pode ser a agulha. Tá? Então, é por sangue. Tá? Dependendo de quando acontecer, tá? A infecção pode se tornar crônica. Se ela se tornou crônica, ela vai ficar com carga viral alta por bastante tempo, tá? 6 meses para mais, normalmente para a vida toda. Então, hepatite B. Então, transmissão sexual através da pele, né, por objetos perforocortantes, tá? Ou vertical. Hepatite C também pode se tornar crônica. A transmissão do vírus da hepatite C, normalmente por objetos perforocortantes. Tá? Sexual tem, mas numa taxa baixa, tá? Numa frequência baixa. Então, a maior parte da transmissão é por objeto perforocortante. Tá? Então, usuários de droga, que no Brasil eu não sei se tem tanto, mas nos Estados Unidos eles usam muito drogas injetáveis. Tá? Então, aí eles compartilham a agulha. Tá? Aí a transmissão do vírus da hepatite C. E aí, boa chance de se tornar crônica, a carga viral fica alta. Depois de 20, 30 anos, afeta o fígado. A lenta é só o HIV. E a último tipo de infecção então aqui é chamada de latente. Esse é o vírus da herpes simplex 1 ou 2. Tá? Então, primeira infecção, tem produção de vírus, aquelas bolinhas. Tá? O vírus caminha por células nervosas até atingir células dos nervos periféricos e lá ele fica latente. Então, acaba aquelas vesículas, depois de alguns dias, elas desaparecem, mas o vírus está lá, nas células nervosas, então, dos nervos periféricos, e ele está quietinho, ele está latente. Então, esse vírus tem um mecanismo para entrar em latência. E algum fator faz com que ele saia da latência, faz o caminho inverso, vai até as células do epitélio e tem a produção de vírus de novo. Dura uns dias, o vírus entra em latência de novo. Tá? Mais para frente, aquele fator volta a aparecer e a pessoa tem
A mesma coisa, outro episódio de herpes, tá? Então, quais fatores? Pode ser estresse, um grande fator, pode ser luz do sol, ultravioleta. Para mulheres, os hormônios, tá, da menstruação podem desencadear isso. Esses 3 tipos, elas são infecções persistentes. Então, são as infecções que duram mais que 6 meses. No caso da infecção latente, não tem cura. A lenta também não tem cura do HIV. A crônica, de vez em quando, tem um caso ou outro de cura espontânea. O que os pesquisadores têm tentado fazer é desenvolver medicamentos antivirais que levam à cura, que aumentam essa chance de cura. Tá? Mas ainda tem muitos casos de infecção crônica que permanecem, persistem. Tá? Não, então, para alguns casos a gente vê cura, para a maioria não. Ok? Então, aqui sem sintomas, a crônica pode ter bastante casos, a maioria dos casos é sem sintomas também. Os sintomas só vão aparecer quando o fígado começa a sofrer lesões, tá? Lesões maiores, então causando, no início, as fibroses de fases mais baixas, a pessoa não tem sintomas. Quando a fibrose avança, aí sim a pessoa começa a apresentar sintomas relacionados às lesões no fígado. Ok? E tem, além dessas infecções, tem algumas infecções agudas que também são assintomáticas, tá? Então, a gente vê fases assintomáticas aqui. A infecção, desde o início, dependendo da hepatite C, 80% dos casos são assintomáticos, mesmo no início da infecção. Tá? E tem aqui, a gente vê algumas infecções agudas, quando tem sintomas, mas tem algumas infecções aqui que a gente elimina o vírus que são assintomáticas também. Tá? Então, aqui também tem casos assintomáticos. A hepatite A é aguda, professor? Hepatite A é aguda. Isso. Febre amarela. Febre amarela aguda também. Certo. Ebola. Aguda. Aguda. O problema é que muita gente morre antes de conseguir eliminar o vírus. Ela evolui muito rápido, né? O ebola. É isso. A hepatite A tem casos assintomáticos, quando o vírus entra normalmente em criança, tá? Em bebês, em crianças jovens, tá? 80% de chance de a criança não ter sintomas. Então, ela tem hepatite A assintomática, a infecção assintomática. Tá? Então, meu irmão provavelmente caiu neste caso aqui. Tá? Então, ele teve a infecção, mas a gente não detectou sintomas nenhum. A gente não lembra de ele ter apresentado sintomas. Tá? Só mais para frente, quando ele teve algum outro problema de saúde, e o médico pediu, não sei o motivo, tá? Mas ele pediu um teste de anticorpos específicos para o vírus da hepatite A, e aí deu positivo. Tá? Então, assim a gente sabe que ele já teve hepatite A, pelo menos a infecção. A doença não. Tá. Que horas são? 9h20. Deixa eu só ver aqui o que está faltando.
Está faltando, aliás, sistema imunológico. Então, só a parte do sistema imunológico. Então, nosso sistema imunológico tem dois ramos. Vou colocar sistema imunológico mesmo. Então, tem um dos ramos é chamado de inato. Inato porque a gente já traz esse sistema, esse mecanismo de defesa. Vou deixar aqui o outro que é específico. Então, o inato, um exemplo do nosso sistema imunológico inato é a nossa pele. Então, nossa pele protege contra infecção de diferentes micro-organismos. Tá? Então, ele não é específico para um vírus, ele é para diferentes vírus. Tá? E o específico não, o específico é para aquele vírus. A gente só consegue fazer esse sistema imunológico específico quando a gente tem contato com o vírus, quando o vírus entra na gente, tá? Entre nós. Então, o inato não. O inato tenta proteger contra diferentes patógenos, contra diferentes micro-organismos. Então, a pele é um exemplo. Outro exemplo é células chamadas de natural killer. São chamadas de células NK. Tem uma outra célula, a gente tem também células do nosso sistema imunológico, outras células chamadas de macrófagos. Macrófagos funcionam bem, ou funcionam melhor para bactérias. Então, eles detectam bactérias, fagocitam e eliminam essas bactérias. Para vírus, elas não funcionam direito, não, tá? Então, por isso, macrófago para vírus não funcionam bem. Essas células NK, Natural Killer, tá? Elas fazem o seguinte: detectam as outras células que estão infectadas. Então, quando a célula é infectada por um vírus, tá? Essa célula começa a ter um metabolismo diferente, começa a produzir proteínas do vírus. Tá? Então, essas células do nosso sistema de defesa, sistema imunológico, as células NK, elas detectam essa diferença, essa mudança de metabolismo da célula. Tá? E as células, elas são chamadas de killer, assassinas, porque elas tentam matar essas células infectadas. Tá? Então, detectam e tentam matar. Tá? Só que esse sistema aqui não é tão eficiente. Se fosse eficiente, nós não teríamos infecções virais. Tá? Então, tentam matar as células infectadas. Então, aqui.
Ele e ao mesmo tempo que detectam essas células infectadas, elas secretam uma substância chamada de interferon. Interferon é uma proteína, então essas células, quando detectam as células infectadas, secretam interferon. Esse interferon vai para as células próximas e ativam essas células, tá? Elas ficam ativadas. Então, o que acontece agora? Essas células próximas, elas têm um receptor para interferon. Tá? O interferon se liga a esse receptor e ativa essas células. Então, elas ficam, essa ativação é que elas ficam em estado de alerta. Para quê? Por causa dos vírus infectarem essas células. Tá? Então, essa ativação pode fazer com que essa célula que foi ativada, elas tentam bloquear a replicação viral. Ou, então, se elas forem infectadas, ou tentam entrar em apoptose. Já ouviram falar de apoptose? Sim? Eu não. A apoptose é o seguinte, nossas células têm isso, tá? Se a célula sofre alguma lesão, tá? Ela tenta se recuperar. Normalmente, alguma substância tóxica ou radiação, tá? O exemplo que eu vou dar é do material genético. Então, se o nosso material genético, o nosso DNA, tá? Que está lá nas células, esse DNA é danificado de alguma forma, tá? Nossas células têm um sistema de reparo do DNA. Então, elas tentam reparar o DNA. Tá? Agora, se essa lesão no material genético for numa quantidade muito alta, tá? Então, pode ser uma radiação, tá? Então afeta muito o nosso DNA, não tem como a célula se reparar, tá? Não tem como a célula reparar o material genético. Aí o que ela faz? Ela se mata. Tá? Então a apoptose é conhecida como suicídio celular. Tá? Então, em uma infecção, a célula que foi ativada por interferon, ela tem esse mecanismo de ativação da apoptose, ela tenta se matar. Se ela consegue, tá? Então, a célula infectada é a célula que produz vírus, mas se ela consegue entrar em apoptose, termina a produção de vírus. Tá? Então, ela tenta entrar em apoptose. Agora, tem vírus que evoluiu e ele bloqueia a célula de entrar em apoptose. Tá? Então, ela foi ativada com interferon, mas o vírus tem um mecanismo para inibir isso. Então, ela fica produzindo vírus. Tá? Então, o vírus da hepatite C tem isso. Tá? Então, isso faz parte do nosso sistema imunológico inato. Tá? Então, a gente já traz isso. Tá? E quando o vírus entra, tá?
Então, a nossa pele é uma barreira. Mas se o vírus entra, a gente tem células natural killer para tentar, tá, pelo menos bloquear um pouquinho essa infecção do vírus no início da infecção, tá? Só que não é tão eficiente. Tá. Nossa aula vai até 9h40? Não. Isso, 9h40. 9h40. Tem mais alguns minutos, 13 minutos. Tá. Então, vamos ver agora o nosso sistema imunológico específico. Deixa eu apagar, vou colocar para cima. Então, o específico também tem dois ramos, dois braços. Tá? Deixa eu ver. Vamos dividir aqui. Vou colocar deste lado. Um é chamado de humoral. E o outro é chamado de celular. O humoral vem de fluido, tá? Então, quer dizer que no fluido do nosso corpo, tá, tem a parte desse sistema imunológico, tá, que são os anticorpos. Então, normalmente, se for ver essa parte de anticorpos, tá, deixa eu ver aqui. Então, vírus entrou, a quantidade aumentou. Então, aqui é vírus. E aí, dependendo do vírus, se for que causa infecção aguda, depois de um tempo a gente elimina o vírus. Tá? Então, vem para cá. Se for crônica, causar infecção crônica, é carga viral alta por um longo tempo. Tá? Se for lenta, a gente consegue eliminar boa parte do vírus, mas não totalmente. Tá? Então, a carga viral baixa fica por um longo tempo. E a latente, o vírus entra em latência. Então, a gente não detecta vírus nessa parte aqui. Tá? Então, funciona mais ou menos como aguda, só que o vírus pode ser reativado mais para frente. Tá. Independente do tipo de infecção que a gente tem, em geral, depois de algumas semanas, a gente começa a produzir um primeiro anticorpo. Esse anticorpo é imunoglobulina M, IgM. Então, imunoglobulina M. Essa imunoglobulina M, se for ver a estrutura, ela é assim. Ela tem 5 braços. Cada braço tem 2 pontas. Tá? Qualquer uma dessas pontas, então são 10 pontas no total. Qualquer uma dessas pontas é que vai se ligar
a proteína do vírus. Tá? Então, aqui, se tiver o vírus, não envelopado, então está aqui o vírus. Se esse anticorpo foi produzido, tá? Então a IgM foi produzida e ela é específica para uma parte da proteína do capsídeo, esse anticorpo vai se ligar ali. Está sem proporção, tá? O vírus é maior, tá? Bem maior. Então, mas de qualquer forma, esse anticorpo IgM vai se ligar à proteína do vírus, tá? Se for proteína do envelope, da mesma forma, tá? Então, só que ela se liga à proteína do envelope. Então, esse primeiro anticorpo é o primeiro anticorpo que a gente produz, tá? Então, IgM é o primeiro anticorpo que a gente produz, não é tão eficiente e por isso não é duradouro. Deixa eu colocar para este lado, depois a gente vê o celular. Então, IgM, imunoglobulina M. Esses 5 braços são 5 cópias, tá? A gente chama de pentamérica. Então, tem 5 cópias. Tá? É o primeiro que a gente produz em uma infecção. E é temporário. É temporária. Ou, se for imunoglobulina, é temporária. E é pouco eficiente. Pouco eficiente quer dizer em combate ao vírus, tá? Isso quer dizer, essa ligação aqui do anticorpo com a proteína do vírus, ela não é tão eficiente. Então, o anticorpo se liga e solta, se liga e se solta, tá? Então, ele fica fazendo isso, tá? Mas ele já ajuda, tá? Ajuda a combater o vírus. Mais para frente, mais alguns dias, aí a gente consegue produzir um outro anticorpo. Esse outro anticorpo é chamado de imunoglobulina G. Essa imunoglobulina G, se for para a proteína do capsídeo também, ele tem formato de Y. Tá? Então, se liga aqui a essa proteína do capsídeo, ou proteína do envelope, vai depender da proteína em que esse anticorpo é específico. Então, esse anticorpo aqui, ele é como se fosse um dos braços da imunoglobulina M. Então, imunoglobulina G, ele é chamado de anticorpo produzida um pouco mais tardiamente ou posteriormente. Então, é monomérica, duradoura. Então, depois de anos, a gente detecta este anticorpo que é específico para este vírus
e é eficiente. Então, e essa eficiência significa o seguinte: se liga a proteína do capsídeo ou do envelope, a proteína do vírus, tá? E se liga permanentemente. Então, é eficiente nessa ligação. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Se eu tenho o vírus aqui, tá? Tenho bastante imunoglobulina M ou G. Tá? Então, aqui, um monte de anticorpo IgG. Vou colocar IgM aqui um. Tá. Então, esse vírus, ele agora está coberto de anticorpos. Esse vírus ainda consegue infectar uma célula? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque esses anticorpos, eles estão ligados nas proteínas do antígeno do vírus, né? Então, essas proteínas não vai conseguir se ligar aos receptores celulares. Justamente. Então, esses anticorpos que se ligam aqui ao vírus, cobrem o vírus, tá? Eles são chamados de anticorpos neutralizantes. Eles neutralizam o vírus. Tá? Então, justamente desta forma, o vírus ele não se liga mais ao receptor das células. Esse vírus está bloqueado, está neutralizado. Tá? E a gente tem outros anticorpos também para outras proteínas do vírus. Então, proteínas que são usadas na replicação, as enzimáticas. Tá? De qualquer forma, esse vírus está neutralizado. Tá? Então, o vírus não consegue mais se ligar ao receptor da célula. Mais para frente, esse vírus que está coberto de anticorpos, então esses anticorpos servem como uma etiqueta. Tá? Etiquetam o vírus, aí macrófagos vêm, vê que o anticorpo está coberto, ou o vírus está coberto por anticorpos, está etiquetado, tá? Vem, fagocita tudo isso e elimina o vírus. Tá? Ok? Então, esse vírus que está coberto com anticorpos, eles são fagocitados por macrófagos. E eliminados por macrófagos. Então, macrófagos são nossas células de defesa. Então, os anticorpos aqui têm dupla função. Uma é neutralizar o vírus e a outra é sinalizar esse vírus para os macrófagos. Então, esses macrófagos vêm, fagocitam o vírus tem que estar marcado com anticorpos. Fagocitam esses vírus marcados com anticorpos e eliminam esses vírus. Tá? Ok? Ok. Sim, professor. Perguntas? Dúvidas? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Até agora. Então, por hoje a gente termina aqui. Na próxima aula, na quinta, a gente vê a sistema imune específico, a parte celular. Tá? Então, a resposta imune celular.
E aí a gente já entra nos testes de diagnóstico. Legal? Combinado. Obrigada pela aula, viu? Então, obrigado a vocês pela participação. Obrigado, professor. Tá, obrigado, até mais.